O problema com aquele asteroide que destruiu os dinossauros não foi o fato de ele ter caído, e sim onde caiu. Essa gigante rocha espacial encontrou o pior lugar para colidir. Além disso, o ângulo em que atingiu o solo foi o mais infeliz. Se tivesse caído verticalmente, teria havido menos destruição. Mas caiu em um ângulo tal que levantou uma enorme quantidade de poeira no ar. Depois que o desastre ocorreu, toneladas de fuligem começaram a queimar. 65 milhões de anos atrás, apenas 13% da superfície da Terra continha a quantidade certa de enxofre e óleo necessária para formar uma grande quantidade de fuligem. Se o asteroide tivesse caído nos outros 87% do território, os dinossauros ainda poderiam estar vivos hoje. Mas ele atingiu o pior lugar e levantou 1 milhão de toneladas de material em chamas para o céu. Uma nuvem de partículas incandescentes cobriu o céu e partiu em uma jornada pelo continente. Então essas partículas foram caindo no solo e causaram incêndios em grande escala. As árvores estavam queimando e lançando mais fuligem para o céu. Mas o asteroide colidiu não apenas com rochas. Ele caiu na costa em um lugar onde o fundo do mar era cheio de sulfato. Como resultado da colisão, ele começou a queimar, o que provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. O ar ficou envenenado. Parece que os dinossauros não tiveram chance. E agora vamos imaginar o asteroide caindo em outro local, em algum lugar no meio do oceano. Ondas enormes inundariam parte da Terra, mas quase todos os tipos de dinossauros sobreviveriam. Ou melhor ainda, a rocha poderia ter caído em algum lugar do deserto e deixado para trás uma cratera gigante. Isso é tudo. Sim, os vários dinossauros que passavam não teriam sobrevivido à colisão, mas a situação não teria sido tão crítica em geral. Assim, os lagartos gigantes permaneceriam dominantes em nosso planeta. Eles não permitiriam que outros animais se desenvolvessem, pois os tiranossauros e outros répteis ferozes caçariam mamutes e outras criaturas antigas. A população de mamíferos iria diminuir. Os velociraptors estariam lutando por territórios com tigres dente de sabre e ursos gigantes. Começaria uma luta pela sobrevivência entre os dinossauros e outros animais. Então chegaria a Era do Gelo e alguns répteis não sobreviveriam. Novos jogadores entrariam em campo. Esses seriam os primeiros ancestrais dos humanos. Viver lado a lado com os dinossauros seria difícil. Lagartos atacariam vilarejos e cavernas, então as pessoas precisariam construir muros altos para a proteção. A propósito, o tiranossauro representaria menos perigo para as pessoas do que você imagina. De acordo com as últimas pesquisas, muitas criaturas conseguiam fugir desse monstro. Sim, você provavelmente viu como eles alcançavam carros facilmente nos filmes, mas não seria tão assustador na realidade. Paleontólogos e biólogos analisaram a força dos ossos do dinossauro e descobriram que essa criatura não conseguia atingir altas velocidades. O seu máximo era correr 2 vezes mais devagar que um atleta de campo. Milhares de anos se passaram. As pessoas aprenderiam a viver com os dinossauros. Elas até conseguiriam domar alguns deles. Elas domesticariam dinossauros herbívoros para desenvolver a agricultura. Os triceratops e os bois iriam arar os campos juntos. Imagine fazendas repletas de diplodocos ou braquiosauros. As pessoas escalariam seus longos pescoços e colheriam frutas das árvores altas. Os estegossauros protegeriam as pastagens dos lobos e dos velociraptors. Os dinossauros com conchas, como os anquilossauros, ajudariam as pessoas a atravessar desertos. Eles, com os camelos e os burros, carregariam as cargas pesadas. As pessoas compartilhariam o planeta com os antigos lagartos e viveriam em harmonia. A situação nos mares e oceanos seria muito pior. Os répteis marinhos atacariam as embarcações de madeira e capturariam todos os peixes. Imagine que você estivesse navegando para outro continente com toneladas de grãos, tecidos, peles e outros produtos. E então um mosasauro gigante aparecesse no horizonte. Ele era um dos lagartos marinhos mais fortes. O grande tubarão branco pareceria um peixinho ao lado dele. A criatura poderia facilmente derrotar um megalodonte. E então se depararia com uma embarcação de madeira. Ele morderia o convés e puxaria o barco inteiro para debaixo d'água. Os dinossauros aquáticos seriam o principal obstáculo para a comunicação entre os países. Isso retardaria o progresso por 100 anos. As pessoas construiriam navios de metal para resistir aos ataques do mosasauro e finalmente conseguiriam estabelecer conexões marítimas. Um problema parecido ocorreria quando os primeiros aviões decolassem.
Imagine que você estivesse voando em um Boeing de passageiros. Você olharia pela janela e veria um pterodáctilo. Ah, espere, seria impossível. Esses lagartos alados não eram tão rápidos, mas eles poderiam alcançar um helicóptero ou alguns antigos bimotores. Isso representaria uma séria ameaça aos voos. Então as pessoas instalariam sistemas de proteção de som a bordo de cada aeronave. Os pterodáctilos ouviriam o ultrassom irritante à distância e voariam o mais longe possível. As pessoas equipariam submarinos e navios com o mesmo escudo de som. Então, depois que as pessoas aprendessem a se defender dos dinossauros, outro problema apareceria. Os lagartos seriam os reis da vida selvagem, então eles substituiriam todas as outras espécies animais. Os dinossauros correriam pelas savanas africanas e os lagartos com pelos viveriam nas florestas frias no inverno. Leões, lobos e ursos não seriam os reis da natureza. Os rinocerontes lutariam com os parasaurolófos. Os estegossauros atacariam os hipopótamos e tirariam seus territórios. Os dinossauros venenosos viveriam nas selvas. Lagartos que conseguiam subir em árvores assustariam os macacos. Imagine um macaco reptiliano pulando de um galho para outro. Para salvar animais comuns do extermínio, as pessoas precisariam controlar a população de répteis predadores. Enormes parques e reservas naturais apareceriam em todos os países. As pessoas transportariam dinossauros para lá e os separariam dos outros animais selvagens. Os dinossauros pareceriam estar completamente sob controle. Quando o perigo causado pelos répteis gigantes passasse, as pessoas começariam a criar lagartos menores e inofensivos. Alguns comprariam um camaleão e outros manteriam um microceratus em casa. Haveria exposições de dinossauros. As pessoas levariam essas criaturas para passear como se fossem cachorros. Algumas pessoas tirariam selfies com os répteis, fariam compras e se sentariam em cafés com os pequenos lagartos. Os dinossauros não seriam intimidadores, eles seriam fofos? As pessoas montariam cavalos, camelos, parasaurolófos e paquicefalossauros. Claro, muitos tentariam domar velociraptors, mas falhariam. Esses eram répteis perigosos e não saberiam obedecer. Domá-los seria quase tão difícil quanto domar um jacaré. Mas cães e gatos ainda seriam mais populares, pois são mais inteligentes. O cérebro de um dinossauro é quase igual ao de uma galinha. Mas quem sabe, se tivessem vivido até hoje, talvez tivessem evoluído para criaturas mais inteligentes. Imagine se os dinossauros fossem inteligentes. Nesse caso, as pessoas teriam um grande problema. Alguns cientistas pensam que, mesmo que o meteorito não tivesse destruído os dinossauros, eles não teriam sobrevivido até hoje. Eles precisavam carregar seu próprio peso colossal o tempo todo. Essa era uma carga enorme sobre seus ossos e articulações. A maioria dos dinossauros não conseguiria sobreviver à Era do Gelo com tais características, mas lagartos menores poderiam ter conseguido. Dinossauros rápidos e ágeis, como velociraptors e paquicefalossauros, teriam sobrevivido, mas de que forma? Os dinossauros poderiam já ter evoluído para outra coisa? Olhe para a boa e velha galinha. Muitos cientistas acreditam que ela é descendente direta do assustador tiranossauro. Em algum lugar nas profundezas do DNA da ave, existem genes que o dinossauro tinha. Sim, é difícil de acreditar, mas olhe para a estrutura corporal da galinha e para como ela anda. Retire a plumagem, cubra a criatura com escamas e dê-lhe mandíbulas cheias de dentes em vez de um bico. E agora você tem um mini Tiranossauro Rex no galinheiro. E a propósito, não apenas as galinhas podem ser parentes de lagartos gigantes, muitos pássaros são descendentes vivos dos dinossauros. Surpreendentemente, jacarés, cobras, crocodilos e lagartos monitores não são tão parecidos com os antigos répteis quanto pelicanos, cegonhas e outras criaturas voadoras. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas dos dinossauros se transformaram em asas e as mandíbulas alongaram. Graças às novas descobertas e tecnologias para análise de fósseis, estamos aprendendo cada vez mais sobre a biologia dos dinossauros. Algumas pessoas não precisam saber mais do que o fato de que alguns deles eram colossais, aterrorizantes e cruéis. Mas para aqueles que, como nós, são curiosos, o uso de biologia comparativa, análise de pigmentos e novos e poderosos raios-x nos permitiram obter informações sobre características específicas, como cores, comportamentos alimentares e a forma da língua desses carinhas. Sim, isso mesmo, o formato da língua dos dinossauros. O que por um longo período de tempo foi um mistério, pois as partes moles e carnudas dos dinossauros dificilmente foram mantidas em forma fóssil.
Mas graças à descoberta de alguns ossos zioides sobreviventes que ficam situados na base da língua na frente do pescoço, agora temos alguma ideia. A maioria dos animais tem esse osso zioide que ancora a língua. A forma e a complexidade do osso determinam a liberdade de movimento da língua. Os cientistas descobriram que quase todos os dinossauros tinham uma língua simples, achatada e extremamente semelhante à língua encontrada hoje dentro da boca de um crocodilo. Sim, este crocodilo. Vá em frente e dê uma olhada mais de perto. Não, brincadeirinha. Vamos voltar. Vamos dar uma olhada em alguns dinossauros específicos. Que tal começar com o Brachiosauro? Deixe-me arriscar o meu pescoço, adivinhando que a maioria de vocês já está familiarizada com esse dinossauro devido ao seu pescoço. Você sabe, aquele que normalmente tinha 9 metros de comprimento. Apesar de o pescoço ser a característica que o distingue, seu nome, na verdade, se traduz como lagarto com braços, em grego. É do conhecimento geral que o Brachiosauro foi um dos maiores dinos que já viveu. Em média, atingia 23 metros de comprimento e 12 de altura. Isso é aproximadamente o comprimento de 2 ônibus escolares e tão alto quanto um prédio de 4 andares. Nada disso existia na era do grandalhão aqui. São conhecidos alguns fragmentos de ossos de pernas e algumas vértebras de espécies de dinossauros ainda maiores, mas esses restos esqueléticos são muito incompletos para determinar o tamanho exato. Então esse cara pode ter sido o maior dinossauro de todos os tempos. Um renomado herbívoro, graças a Deus, acredita-se que o Brachiosauro precisava comer até 880 kg de matéria vegetal seca todos os dias. A maior parte disso era composta de árvores coníferas, ginkgos e cicadáceas. Esses alvos podem ter sido difíceis de atingir para esse dinossauro, pois os pesquisadores descobriram que seus dentes eram em forma de colher e não eram ideais para mastigar alimentos. Isso significa que a criatura provavelmente engolia a vegetação inteira, pois seus dentes eram adequados para arrancá-la, mas não para quebrar grandes pedaços de plantas. Isso, junto com a forma do corpo do dinossauro, sugere que o Brachiosauro gostava de se alimentar o mais rápido possível. Dinos como esses nem sempre faziam uso de sua capacidade de devorar árvores altas para o jantar. O Brachiosauro viajava em manadas, mudando-se logo depois de esgotar toda a vegetação local. E quero dizer toda a vegetação local, não apenas aquela que pendia das árvores. É provável que a criatura completasse sua dieta com vegetação em níveis mais baixos, especialmente depois de ter se servido de quase todas as árvores próximas. Esse método de buffet era o mais energicamente atraente para esse gigante. Ao mastigar a vegetação mais baixa, os pesquisadores acreditam que os dinossauros economizavam até 80% em energia, em comparação com quando procuravam fontes de alimento altas. Eles também descobriram que as narinas de um brachiosauro ficavam na frente do rosto e não no topo. Isso porque agora sabemos que eles vagavam pelas férteis planícies aluviais em rebanhos. Durante décadas, acreditou-se que essas criaturas viviam em pântanos de águas profundas. Vejamos outro equívoco comum sobre um dinossauro popular. Por favor, aplausos para o Tiranossauro Rex, que é sem dúvida o mais famoso de todos os dinossauros. Descobertas dos últimos 100 anos revelaram que os terópodes tinham uma pele fortemente emplumada. Os terópodes são a família de dinossauros a qual o Tiranossauro Rex pertence. Então, naturalmente, as pessoas começaram a pensar que a criatura também deveria ser coberta de penas. No entanto, um estudo de 2017 tirou impressões da pele do icônico dinossauro e não encontrou evidências das estruturas necessárias para suportar as penas. Se um T-Rex tivesse penas, elas seriam limitadas às suas costas. Os pesquisadores aceitam que outros grandes dinossauros da mesma família do T-Rex foram descobertos com restos de penas. Um exemplo disso seria o dinossauro Yutyrannus, mas a partir de agora, a teoria aceita que as penas não eram uma característica comum dos Tiranossauros Rex. Isso torna mais fácil acreditar que as penas eram exclusivas dos tiranossaurídeos menores e serviam como um método de manter a temperatura. Por um longo período de tempo, os pesquisadores pensaram que as penas eram uma característica exclusiva da família terópode, mas essa teoria foi detonada. Fósseis descobertos na Sibéria agora sugerem que diferentes grupos familiares de dinossauros tinham penas. Os fósseis siberianos em questão pertenciam a outra espécie de dinossauro, Culindrodromeus sabaikalicus. Será que pronunciei certo? Esse dinossauro, vou chamá-lo de Culinda, tinha uma estrutura pélvica superficialmente semelhante à de um pássaro e cerca de 1,5 metro de comprimento, quase da altura de uma geladeira. Como o propósito das penas nos dinossauros era a temperatura corporal, é bem possível que aqueles de climas frios tivessem mais penas do que seus equivalentes em climas quentes.
Em geral, animais maiores têm menos problemas para se refrescar, então é provável que qualquer um dos grandes dinossauros que viveram nesses climas quentes não tivesse penas. Os dinossauros menores que viviam em climas frios, pelo contrário, tinham muitas penas. Agora até entendemos como eram alguns dos desenhos e padrões dessas penas nos dinossauros, graças à descoberta de um Ornithomimus, completo com impressões de penas e pele. O nome deste dinossauro é derivado do grego e na verdade se traduz como imitação de pássaros. Eles tinham tipicamente 3,5 metros de comprimento, quase da altura de uma girafa, e apesar de serem onívoros, não tinham dentes. Suas outras características distintivas incluíam 3 dedos que eram todos do mesmo tamanho em comprimento. E apesar de terem um crânio de ossos finos, eles também tinham uma grande cavidade cerebral. Suas pernas eram extremamente longas, em particular os ossos dos pés. Combine isso com um bico desdentado e pescoço longo. E sim, deve ter sido parecido com um avestruz. Embora não sejam tão grandes quanto o brachiosauro ou os dinossauros em geral, eles são maiores do que qualquer outra ave do mundo. E não eram apenas os membros do corpo de um Ornithomimus que o faziam parecer um avestruz. Eles também tinham padrões de penas muito semelhantes. Sua cabeça, pescoço e pernas quase não tinham penas, mas o resto do seu corpo era bem coberto de plumagem felpuda. Isso é o que você chama de camada de penas de um pássaro como um todo. É possível, como um avestruz, que o dinossauro tivesse esse padrão incomum de penas para regular sua temperatura corporal. Apesar de alguns dinos possuírem penas como os pássaros, além de serem seus parentes distantes, os dinossauros não tinham o tipo de penas necessário para voar durante a maior parte de sua existência. Penas encontradas em impressões fósseis ou preservadas em âmbar permitiram aos pesquisadores entender por que as criaturas não eram muito aerodinâmicas. A estrutura dessas penas parece ser muito simples, com um eixo central mal definido e flexível. Elas serviam melhor como uma declaração de moda, pois deveriam ajudar a atrair a atenção de outros dinossauros. Essas penas também teriam a capacidade de regular a temperatura do corpo. Surpreso ao saber que os dinossauros tinham penas de avestruz? E espere até eu dizer que seus primos répteis distantes pré-históricos tinham algo que parecia pele. Permita-me apresentá-lo ao pterossauro, do grego lagarto de asas. Assim como os dinossauros, inicialmente pensava-se que eles tivessem pele escamosa ou coriácea em todo o corpo. Mas ao longo do século XX, exames de fósseis revelaram que muitas partes do corpo de um pterossauro eram peludas. A envergadura de um pterossauro podia atingir uma largura de mais de 7 metros, algo tipo um ônibus londrino. Sua mandíbula sem dentes era muito longa e lembrava de um pelicano. Como algo que se parece com um pelicano pode ser tão aterrorizante? Essas criaturas eram revestidas de picnofibras, estruturas simples, de composição semelhante a penas, mas também semelhantes a fios e felpudas como pele. Outras pesquisas sugerem que algumas partes do corpo do pterossauro tinham outros tipos mais complexos de penas com fios ramificados. Se isso for preciso, seria a primeira vez que foram encontradas penas em um animal que não era um dinossauro nem um pássaro. Muito bem, veja isto. A água ferve mais rápido quando você adiciona um pouco de sal. Mito! Não faz diferença nenhuma, e mesmo que fizesse, poderia até levar mais tempo para a água ferver. Mas isso pode melhorar o sabor da sua massa. Tô só comentando. Os morcegos são cegos. Não é verdade. O mito provavelmente vem do fato de que eles são criaturas noturnas e têm habilidades auditivas extraordinárias. Eles caçam principalmente quando está escuro e contam com uma coisa chamada ecolocalização, mas isso não significa que sejam cegos. Seus olhos não são inúteis, eles estão apenas ajustados para condições de pouca luz. Uma baleia azul é tão grande que sua língua pode pesar tanto quanto um elefante grande. Verdade. Sim, essas criaturas são enormes. Você perde mais calor pela cabeça, só que não. A verdadeira razão pela qual as pessoas acreditam nisso é porque quando está frio, nossa cabeça é a única parte que tem a maior probabilidade de ficar descoberta. Se saíssemos vestindo apenas uma camiseta, perderíamos calor nos braços, sem falar nas pernas, quadris e outras partes. Então, use um gorro, pessoal. O mapa da língua diz que temos partes diferentes para gostos diferentes. Na verdade, não. Existem papilas gustativas individuais que sentem certos sabores mais do que outras, mas isso não significa que uma área pode sentir um sabor doce melhor do que a outra. Estudos mostraram que todas as áreas da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os gostos. Ei, dê uma olhada neste mapa da língua da baleia azul. Parece que ela gosta de plâncton. Os dinossauros eram gigantes. Bem, isso é mito. Os filmes os mostram como lagartos enormes e escamosos, mas não.
Primeiro, havia muitas espécies menores de dinossauros, e algumas delas eram tão pequenas quanto um peru ou um pombo. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, eram até cobertos por penas, especialmente nos primeiros estágios da vida. O oxigênio é incolor. Parcialmente verdade. Na forma gasosa, ele não tem cor, mas nas formas sólida ou líquida, tem uma tonalidade azul celeste. Os camaleões mudam de cor porque querem combinar com o ambiente ao seu redor. Mito. Isso provavelmente seria uma coisa muito cansativa de se fazer. Na realidade, outras coisas, como ânimo, temperatura ou a quantidade de luz que recebem, afetam a cor desses carinhas. Quando os camaleões relaxam e esticam as células, os cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses animais usam cristais para se comunicar. Então, por exemplo, tons mais escuros mostram que eles não estão de bom humor e estão, mais agressivos. Bem, acho que vou recuar aqui. Os Neandertais não são nossos ancestrais, embora tenham coexistido com humanos modernos durante um período, principalmente em diferentes áreas do nosso planeta. Então, eles não são apenas um estágio do desenvolvimento humano, mas uma linhagem diferente. Eles também eram muito criativos, utilizavam fogo, faziam ferramentas, comiam plantas medicinais, limpavam os dentes e muitas outras coisas semelhantes à nossa espécie. Os Neandertais provavelmente foram extintos por causa das severas mudanças climáticas. Os perus podem ficar corados. Isso é verdadeiro. Eles são como nós quando se trata disso. Quando estão com raiva, empolgados ou mesmo se sentindo mal, a pele do pescoço e da cabeça fica vermelha, assim como meu irmão mais velho. Os buracos negros não são realmente buracos como o nome pode sugerir. Eles são objetos muito densos com uma atração gravitacional extremamente forte. Flamingos são animais super legais. Verdadeiro. Eles flexionam as pernas na altura do joelho. Mito. Na verdade, eles as dobram na altura do tornozelo, já que os joelhos ficam mais próximos do corpo e também são cobertos por penas. Maçãs de supermercado são frescas. Talvez sim, mas talvez não. Elas podem ter até 1 ano de idade, já que costumam ser colhidas entre janeiro e abril. Depois disso, são cobertas com cera e secas com ar quente. Por fim, são enviadas para armazenamento refrigerado e após 6 a 12 meses, as vemos nas prateleiras dos supermercados. A água engarrafada tem data de validade? Verdadeiro. Mas isso não significa que é a água que vence, e sim a garrafa. O plástico começa a passar para a água, fazendo surgir alguns produtos químicos indesejados. O saquinho de chá não foi realmente planejado. Verdadeiro. No início do século XX, Thomas Sullivan encheu pequenos saquinhos de seda com amostras de folhas de chá e enviou para seus clientes. A ideia era abri-los e jogar as folhas de chá na água quente. Muitos clientes pensaram que deveriam colocar esses sacos no bule sem abrir. O saquinho de chá passou por algumas melhorias, ganhou barbante e etiqueta de papel na ponta, e a nova invenção não planejada estava pronta. Um relâmpago nunca atingirá o mesmo local 2 vezes. Não é verdade. O Empire State Building já foi atingido 8 vezes em apenas 24 minutos. Houve uma tempestade terrível e nada pôde, nem consegue, manter os raios longe do local que for atingido. Se um local atingido tiver características que atraíram o raio em primeiro lugar, como o formato do terreno, água parada ou altura, é capaz de atrair um relâmpago novamente. Você tem tanto DNA no seu corpo que pode realmente esticá-lo do Sol até Plutão, ida e volta. Verdadeiro. E não apenas uma vez, e sim 17 vezes. Claro, você não vai parecer o mesmo depois de fazer isso. Os crocodilos são uma das espécies mais antigas do mundo. Sim. Eles já existem há 200 milhões de anos. Os gambás dormem pendurados pelo rabo. Você pode ver isso em desenhos e em algumas fotos, mas geralmente eles não fazem isso. Sua cauda é muito forte, então esses animais podem agarrar galhos e suportar o próprio peso, mas apenas por períodos curtos. Os adultos são realmente muito pesados para ficar nessa posição por muito tempo, então eles não iriam descansar muito assim. Os peixinhos dourados têm uma memória com duração de 3 segundos. Não. Esses peixes coloridos são realmente muito inteligentes. Um estudo mostrou que peixinhos dourados eram capazes de notar a diferença entre 2 canções clássicas. Eles não aprendem rápido, isso é verdade, mas depois de mais de 100 aulas, conseguiram, o que não seria possível se sua memória durasse realmente apenas 3 segundos. Um tipo de salamandra. Você pode ler por conta própria, vá em frente. É capaz de estender sua língua pela metade do comprimento do corpo em apenas 7 milissegundos. Verdadeiro. Isso é 50 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Tem que ser rápido para ver o mapa da língua dela. As pessoas podem ser multitarefas. Não é verdade.
Verificar e-mails, falar ao telefone, cozinhar. Parece que fazer várias coisas juntas economiza tempo. Mas pesquisas mostram que ser multitarefa não é possível. Nosso cérebro está programado para fazer uma coisa de cada vez. Então, quando achamos que estamos fazendo multitarefas, na verdade estamos alternando tarefas, o que pode até levar mais tempo em vez de nos poupar algum tempinho, bem como diminuir nossos períodos de atenção. A Terra é o único planeta com água. Falso. A NASA descobriu que Júpiter tinha um oceano com o dobro de água que temos no nosso planeta. Ele fica logo abaixo de uma camada de gelo. Até mesmo Marte tem um pouco de água corrente. Além disso, a Terra é redonda. É mesmo? Tecnicamente, ela tem polos achatados, juntamente com um arqueamento no Equador. Dessa forma, ela tem o formato irregular de um elipsoide. Os zumbis não são inventados. Verdadeiro. Ok, os humanos não podem se transformar em um como vemos nos filmes, mas o reino animal tem seus zumbis. Por exemplo, existe um tipo de fungo que assume o controle de formigas, espalhando substâncias químicas específicas no cérebro delas. Isso faz com que uma formiga deixe a sua família em busca do lugar onde esse fungo quer morar. A maior cachoeira do mundo fica sob o oceano. Muito verdadeiro. Ela fica nos mares nórdicos. A água fria do mar é mais densa do que a queda d'água quente. A queda tem cerca de 3 km de comprimento. A menor vespa do mundo não é maior que uma ameba. Verdadeiro. Essa vespa tem as mesmas partes do corpo de outros insetos, como olhos, asas, cérebro, patas e muito mais, e tem apenas 0,02 milímetro de comprimento, o que, na maioria dos casos, a torna menor do que os organismos unicelulares conhecidos como amebas. A neve só pode ser branca. Não é verdadeiro. E não estou falando de neve perto de hidrantes contra incêndio. Por exemplo, existem algumas montanhas com neve rosa, como a Sierra Nevada na Califórnia. Sua cor é causada por um certo tipo de alga que vive ali. A aurora boreal tem uma irmã. Verdadeiro. Ela é chamada de aurora austral e você pode vê-la no hemisfério sul. A melhor época para admirá-la é no inverno. Mais de 99% dos átomos é formado por espaço vazio. Verdadeiro. Se juntássemos todas as pessoas do mundo e removêssemos todo o espaço vazio entre os átomos, a população da Terra ficaria do tamanho de uma laranja comum. Acho que devemos tentar isso, assim poderia ser mais fácil conseguir um assento no ônibus. Os golfinhos se comunicam e se chamam por nomes. Verdadeiro. Eles usam assobios vocais específicos para identificar uns aos outros. Até mais, e obrigada pelos peixes. A descarga do vaso sanitário corre em direções diferentes nos diferentes hemisférios, só que não. A direção é a mesma, tanto em um banheiro na Austrália quanto na França. Mesmo. Um caracol pode tirar uma soneca prolongada. Verdadeiro. Alguns caracóis podem dormir cerca de 3 anos consecutivos. Tubarões sentem o cheiro de apenas uma gota de sangue a quilômetros de distância. Não exatamente. Claro, a região do cérebro responsável por sentir odores é aumentada, mas o oceano é realmente grande. Além disso, leva tempo para que as moléculas de odor se espalhem no líquido. Em um dia muito bom com correntes favoráveis, um tubarão pode sentir o cheiro da presa a uma distância de alguns campos de futebol, mas não a quilômetros. E por fim, os pinguins pedem a mão do seu amor. Verdadeiro. Eles são monogâmicos e após escolher uma parceira, o macho dá à fêmea uma pedrinha para demonstrar o seu carinho. Oh. Bum! Uma explosão de ondas supersônicas, calor interplanetário, poeira, fumaça. A atmosfera da Terra foi invadida por uma rocha cósmica do tamanho do Everest. Há poucos segundos, essa rocha, pesando trilhões de toneladas, foi arremessada em direção à Terra. Ela poderia voar de Nova York a Anchorage mais rápido do que você pode fritar um omelete. O nome desse monstro? O incidente de Chicxulub. Com certeza um nome épico. Há 66 milhões de anos, essa rocha colidiu com a Terra. Naquela época, os dinossauros mandavam no planeta, mas não por muito tempo. Essa incrível colisão aconteceu onde atualmente fica o México, na península de Yucatán, bem perto de Cancún, onde os dinossauros estavam de férias. Bem, provavelmente não. Ainda assim, a enorme rocha espacial atingiu o oceano, mas mesmo toda aquela água não conseguiu impedir o inevitável. A colisão causou a liberação de uma grande quantidade de energia. O horror em escala planetária havia começado. Imagine um mini-sol surgindo na superfície terrestre, com tsunamis da altura da Estátua da Liberdade acontecendo a partir do epicentro do impacto na água. Isso não é nada bom. A explosão atingiu a superfície da Terra. Ela era tão quente quanto um forno e queimou tudo pelo caminho.
O impacto provocou um terremoto gigante e uma enorme atividade vulcânica. Muitos vulcões entraram em erupção simultaneamente, jorrando lava quente e cinzas nos céus pré-históricos. Milhões de toneladas de cinzas e fuligem envenenaram o ar. Isso formou uma enorme nuvem de cinzas na atmosfera, que bloqueou os raios do sol por vários anos. O longo inverno havia começado. Só que não era neve que caía do céu, e sim chuva de ácido sulfúrico. Sim, o incidente de Chicxulub pode ter sido o evento mais importante que já aconteceu na história do nosso planeta. Até mais do que o YouTube. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas, muito oxigênio inflamável na atmosfera, mudanças constantes de temperatura. Era o pior e mais perfeito momento para tudo isso acontecer. Então, como podemos ter tanta certeza sobre tudo isso? O asteroide deixou uma cratera simplesmente enorme na superfície do planeta. Hoje ela fica escondida sob o Golfo do México. Os cientistas encontraram muitos lugares na Terra com níveis altos anormais de irídio. Este metal é muito raro na Terra, mas está presente em muitos asteroides que eles examinaram. Os cientistas estudaram rochas com cerca de 66 milhões de anos. Nas camadas de rocha encontraram poeira, a mesma poeira vinda dos asteroides. Isso só poderia ter acontecido se um enorme asteroide tivesse colidido com a Terra. A catástrofe levou à extinção não apenas dos dinossauros, mas também do asteroide. Ficou tão quente no ponto de impacto que parte dele simplesmente desapareceu. Uma grande quantidade de vapor d'água e dióxido de carbono foi lançada na atmosfera. Mas o maior problema? O enxofre. Com o impacto do asteroide, ele foi ejetado, voando para cima. Essas minúsculas partículas de enxofre bloquearam muitos dos raios solares. Sem sol, muitas plantas desapareceram e o clima acabou esfriando. O imenso calor transformou pedras em vidro. Os cientistas chamam isso de tectitos. A energia do impacto os arremessou para o céu. Após um curto voo, os tectitos caíram de volta na Terra. Não foi nada legal. A chuva também caiu. Só que em vez de gotas de água, você teria visto bolas de fogo de vidro incandescente. Elas bombardearam a superfície do planeta por dias. Os tectitos incendiaram tudo. Os cientistas encontraram evidências disso em todo o mundo, não apenas perto do local da colisão. Mas muitas coisas daquela época ainda são um mistério. Alguns cientistas acreditam que o Chicxulub nem era um asteroide, que ele pode ter sido, na verdade, um cometa. Os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal. Na maioria das vezes, eles se parecem com uma batata. Um cometa contém rocha, metal e gelo. Os cometas parecem flocos sujos de neve cósmica, cheios de amônia, metano e dióxido de carbono. Às vezes, os cometas vêm da nuvem de Oort. Ela é uma enorme nuvem de gelo e detritos ao redor do nosso sistema solar. De vez em quando, os cometas se libertam do grupo e vão em direção ao nosso Sol. De acordo com os cientistas, esse cometa especial passou direto por Júpiter e a gravidade desse enorme planeta o acelerou ainda mais. Ele voou em direção ao Sol, ganhando cada vez mais velocidade. A camada externa de gelo do cometa começou a evaporar e provavelmente emitiu muita poeira e gás, o que fez com que parecesse que tinha uma cauda. No fim, a gravidade do Sol estilhaçou o cometa. Um dos fragmentos voou pelo espaço e caiu na Terra há 66 milhões de anos. Então, asteroide ou cometa? A verdade é, nunca saberemos. O que sabemos é que a Terra teve muito azar de estar na rota dele e nunca mais foi a mesma. A catástrofe interrompeu o desenvolvimento de 75% da vida da Terra. Alguns animais marinhos maiores, como os crocodilos, as tartarugas e os peixes, sobreviveram ao impacto. De todos os animais terrestres, os únicos que sobreviveram foram aqueles que eram em média menores que um guaxinim. Isso inclui um monte de espécies especiais de dinossauros, os ancestrais dos pássaros. Os pesquisadores acreditam que eles sobreviveram por duas razões. Depois do grande impacto, demorou muito para as plantas começarem a crescer novamente, e muitos animais não sobreviveram. Para a maioria dos animais que restaram, não havia comida suficiente. Mas esses dinossauros tinham um bico. Com isso, eles conseguiam abrir nozes e retirar sementes do solo, e assim eles sobreviveram. A segunda razão é que esses sortudos tinham cérebros maiores. Algumas pessoas acreditam que eles foram capazes de cooperar entre si e se adaptar rapidamente às novas condições. Outras formas de vida também sobreviveram. Fungos e mofo perseveraram no subsolo e na água. Gradualmente, a escuridão se dissipou e as samambaias começaram a tomar conta da paisagem sem vida. Depois de alguns milhares de anos, as florestas começaram a reaparecer.
Os animais que sobreviveram eram quase todos criaturas pequeninas. Eles viviam em tocas, protegidos de todas aquelas cinzas quentes. Antes da colisão, os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros. Mas com o desaparecimento repentino de todos os dinossauros, as coisas estavam prestes a mudar. Os mamíferos conseguiram dominar. Eles começaram a dominar a vida, pelo menos em terra. De volta ao momento em que tudo mudou. Acontece que não foi o tamanho do asteroide que o tornou tão poderoso. Foi mais sobre o ângulo com que ele atingiu a Terra. Se o ângulo de impacto tivesse sido diferente, os dinossauros poderiam até ter sobrevivido à catástrofe. Mas então, como tudo teria sido? Vamos viajar de volta no tempo para muitos anos atrás. Ah não, tem um asteroide gigante vindo em direção à Terra. Espere, deixa pra lá, ele errou. Ufa! Há uma abundância de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas todos os dias, mas os dinossauros não se importam muito, não é um grande problema. Avance alguns milhões de anos e muitos desses velhos lagartos mudaram e agora estão irreconhecíveis. Graças a algumas eras glaciais, muitos dinossauros estão agora totalmente cobertos de penas para protegê-los do frio. Os mamíferos existem, mas são poucos e distantes entre si. Você vê muitos morcegos nas cavernas. Existem toneladas de roedores do tamanho de ratos nas florestas. Durante o dia, eles se escondem na vegetação rasteira ou em tocas. À noite, eles saem em busca de comida. Não há cavalos, elefantes ou outros grandes mamíferos. Por que se tornar grande e uma refeição potencial quando há tantos répteis perigosos com enormes presas pela volta? Não há baleias no mar. Papagaios, falcões e pombos não estão em lugar nenhum. Mas o Pterodáctilo 2.0 passa por você constantemente. Alguns têm o tamanho de um helicóptero, enquanto outros não são maiores que um cisne. Existem muitos primatas, mas eles não têm pressa para descer das árvores e andar sobre duas pernas. Sem se aventurar na savana, não há evolução para o Homo sapiens. Nessa realidade alternativa, os espaços abertos são muito perigosos. Mas, novamente, as florestas e as árvores também o são. Nenhum lugar é seguro. Para conseguir algumas guloseimas de primatas, muitos dinossauros menores aprenderam a subir em árvores. Isso já estava acontecendo no período Cretáceo, pouco antes de aquele enorme asteroide errar a Terra por um triz. Uau, teria sido uma colisão épica! Os dinossauros ficaram mais sábios desde aquele quase acidente. Alguns são até tão espertos quanto uma galinha moderna. Um cérebro grande consome muita energia, o que nem sempre é uma boa estratégia de sobrevivência. É mais seguro manter os cérebros pequenos e continuar a manter os dentes maiores e pontiagudos. Ele era uma fera de 12 metros de comprimento e 3,5 de altura, o rei dos dinossauros. Seu corpo enorme e musculoso pesava até 8 toneladas. Seus dentes serrilhados eram afiados e suas mandíbulas tinham uma mordida tão forte que poderia esmagar um carro. A criatura tinha 2 pernas fortíssimas. Ele viveu em vales de rios e florestas em toda a América do Norte há quase 70 milhões de anos. Estou falando da estrela de cinema mais famosa entre os dinossauros, o Tiranossauro Rex. Ele era muito inteligente, com um cérebro 2 vezes maior que o de qualquer outro grande dinossauro carnívoro. Era mais lento que outros caçadores, desenvolvendo uma velocidade de até 20 km por hora. Sua outra fraqueza eram seus braços pequenos. Alguns cientistas acreditam que eles eram apenas uma sobra evolutiva, como os ossos pélvicos de algumas cobras. Mas outros acreditam que o Tiranossauro Rex usava seus braços para caçar. Suas garras de 10 centímetros o ajudavam. Ele era, sem dúvida, assustador. Mas, surpreendentemente, havia dinossauros ainda mais assustadores no passado. Há cerca de 100 milhões de anos, havia uma criatura gigante com um nome que significava lagarto com espinha. Era o espinossauro, o maior dinossauro carnívoro. Ele era maior que o Tiranossauro Rex e podia alcançar quase 18 metros de comprimento. Seu peso podia chegar a 22 toneladas. O animal tinha longos espinhos nas costas que podiam crescer até 2 metros de comprimento e eram conectados por dobras de pele. Eles formavam algo que parecia uma vela. Alguns cientistas acreditam que era uma corcunda que o espinossauro usava para armazenar água. Esse dinossauro tinha ossos densos e membros posteriores curtos. Os pesquisadores acreditam que eles conseguiam usar seus pés chatos, com garras largas, para remar. Esse foi o primeiro dinossauro que sabia nadar. Infelizmente, ele não conseguia processar cheiros como a maioria dos outros terópodes fazia. Os terópodes eram um grupo de dinossauros carnívoros, com 2 pernas que apareceram na Terra há 230 milhões de anos. É por isso que os animais que a criatura caçava podiam se esconder dela em terra.
O espinossauro passava a maior parte do tempo na água, vagava pelos pântanos do norte da África e se alimentava principalmente de peixes, grandes tubarões pré-históricos e, às vezes, de outros dinossauros. Tinha um focinho longo, fino e estreito, como um crocodilo. Ao contrário de outros dinossauros do seu tipo, que tinham dentes curvos, o espinossauro tinha dentes retos, como forma cônica. O giganotossauro, que em grego quer dizer lagarto gigante do sul, era considerado o maior dinossauro carnívoro, até o espinossauro ser encontrado. Ele viveu há cerca de 100 milhões de anos na América do Sul, mais ou menos 30 milhões de anos antes de o Tiranossauro Rex aparecer por lá. O giganotossauro era mais longo, mais alto e mais esbelto que o Tiranossauro Rex. Enquanto o tiranossauro tinha 2 dedos, o gigante tinha 3 e andava ereto sob suas 2 pernas grandes e muito fortes. Sua cauda era pontiaguda e fina, o que ajudava a criatura a fazer curvas rápidas e a manter o equilíbrio enquanto corria. O animal conseguia se mover a uma velocidade de até 50 km por hora. A velocidade máxima do Tiranossauro Rex era de 40 km por hora no máximo. Se fosse mais rápido que isso, o gigante podia perder o equilíbrio e cair. O giganotossauro tinha 2 braços com garras afiadas. Era principalmente um carnívoro oportunista que se alimentava de tudo o que encontrava pelo caminho. Sua mordida não era tão forte quanto a do tiranossauro, mas ele ainda conseguia lidar com alguns animais maiores, como dinossauros herbívoros. Talvez houvesse até um argentinossauro entre eles, os maiores animais já encontrados. É difícil imaginar como o giganotossauro poderia derrubar uma fera de 50 toneladas por conta própria. É por isso que os cientistas pensam que eles podiam caçar em grupos. A única fraqueza do animal era seu pequeno cérebro, 2 vezes menor que o do Tiranossauro Rex. Isso significa que o tiranossauro poderia pelo menos ganhar uma partida de xadrez. Grandes garras retráteis, em forma de foice nos pés dessa criatura, eram ótimas para cortar. Senhoras e senhores, conheçam o Utahraptor. Ele é um mini Tiranossauro Rex que viveu há 125 milhões de anos. Se um grande Tiranossauro Rex estivesse te perseguindo, você poderia se esconder embaixo de uma pedra ou em outro lugar onde ele não pudesse te alcançar. Mas não haveria lugar onde a versão mini não pudesse segui-lo. Descoberto em Utah, forte, cheio de dentes e blindado com enormes garras, com mais de 23 centímetros de comprimento, um Utahraptor adulto tinha 6 metros de comprimento e 1,5 metro de altura no quadril. Essas criaturas eram cobertas de penas. É por isso que os animais adultos pareciam perus gigantescos. A principal fraqueza dos Utahraptors era o tamanho. Eles eram um pouco menores que muitos outros dinossauros, mas esses carinhas compensavam isso caçando em bandos. O alossauro, que em grego significa um lagarto diferente, era um carnívoro enorme, atingindo 12 metros de comprimento e pesando 2 toneladas. Ele percorreu a Terra há cerca de 150 milhões de anos. Assim como o Tiranossauro Rex, esse dinossauro tinha apenas traseiras fortes e um focinho grande. Sua boca era cheia de dentes afiados e o animal os perdia facilmente ao comer, mas, em geral, eles cresciam de novo. O alossauro já estava totalmente crescido aos 15 anos. Sua vida útil durava em torno de 28 anos. A criatura tinha um pescoço curto e um crânio longo e estreito, desproporcionalmente grande em comparação com o resto do corpo. Esse dinossauro também tinha um par de chifres acima dos olhos e sulcos ao longo do topo de seus ossos nasais, levando a esses chifres. O alossauro perseguia grandes dinossauros herbívoros. Quando vários deles se reuniam em um grupo, podiam derrubar até criaturas colossais como o apatossauro. Mas os cientistas ainda duvidam se eles cooperavam entre si, pois esses dinossauros geralmente não eram muito amigáveis uns com os outros. Alguns dos ossos desse animal tinham formato de ampulheta, o que os tornava mais leves e reduzia sua força. Eles eram semelhantes aos ossos ocos que os pássaros modernos têm. Outra fraqueza desse dinossauro era sua mordida. Era menos forte que a de alguns animais modernos, como leões, jacarés ou leopardos. Os cientistas pensam que o alossauro pode ter usado seu crânio como machado. O terizinossauro era um dos dinossauros mais esquisitos que existiam. Ele viveu de 100 a 60 milhões de anos atrás. Tinha uma cabeça muito pequena e pés bizarros com 4 dedos, ao contrário de seus ancestrais que tinham 3. Seu corpo era coberto de penas. Esse esquisitão tinha as garras mais longas que os cientistas já registraram, com 3 metros de comprimento cada. Elas eram curvas e afiadas e o dinossauro as usava para coletar plantas para o almoço. Os cientistas ainda não têm certeza se essa criatura era herbívora ou carnívora, ou as duas coisas. O dinossauro tinha o pescoço comprido. Não havia dentes na sua mandíbula superior. Seus ossos do pulso eram como o dos pássaros modernos. O terizinossauro pode ter evoluído de um animal carnívoro para um comedor de plantas ao longo do tempo. Infelizmente, em comparação com os carnívoros, os dinossauros herbívoros eram muito mais fracos, e ainda assim aquelas garras poderiam fazer seus inimigos pensarem 2 vezes.
O lagarto de espinhos altos, ou Acrocantossauro, viveu há 110 milhões de anos. Ele era 50 centímetros mais baixo que o Tiranossauro Rex, mas tinha uma estrutura corporal semelhante. Assim como os tiranossauros, essas criaturas frequentemente perseguiam animais maiores e mais desafiadores. Por exemplo, aqueles com espinha dorsal tão dura que pareciam carregar um casco de tartaruga gigante, como um anquilossauro. O lagarto de espinhos altos era muito territorialista, tinha o cérebro em forma de S e um excelente olfato. O que tornou o Acrocantossauro vulnerável foram seus braços pequenos. Ainda assim, essa criatura os usava para caçar outros animais surpreendentemente bem. O dinossauro puxava sua presa para perto de seu tronco. Era como um abraço do qual você não poderia escapar. O Diplodocus viveu há 150 milhões de anos. A criatura de 27 metros de comprimento foi possivelmente o dinossauro mais comprido de todos os tempos. Sua cauda, que poderia atingir 14 metros, era a mais longa dentre todos os animais de todos os tempos. Seu pescoço tinha mais de 6 metros. A parte inferior da cauda do dinossauro tinha 2 fileiras de ossos, o que tornava a criatura ainda mais forte e móvel. O Diplodocus não parecia assustador. De pescoço comprido, gentil, ele mastigava pacificamente as plantas, até usar sua cauda como um chicote, fazendo com que, inclusive, os carnívoros mais assustadores se afastassem. Essa cauda era o centro de massa do dinossauro, razão pela qual o Diplodocus podia se mover muito rapidamente. Os cientistas primeiro pensavam que esse animal era um animal parecido com um lagarto, mas sua postura era mais como a de um elefante. Além disso, o Diplodocus tinha aberturas nasais na testa. A fraqueza do dinossauro eram seus dentes pequenos e a mordida fraca. O Quetzalcoatlus foi o maior animal voador de todos os tempos. Ele viveu há 70 milhões de anos e controlava os céus da América do Norte. Era uma criatura dentuça, com cabeça de alfinete e um focinho protuberante, tão alto quanto uma girafa. Pesava 250 quilos. O Quetzalcoatlus tinha um tronco pequeno, com pescoço e pernas longas. Suas asas eram curtas em comparação com o resto do corpo, mas ainda longas o suficiente para se estender por 12 metros. Os cientistas acreditam que esse animal conseguia voar a uma velocidade de até 128 km por hora e viajar 640 km em um dia. Esse dinossauro era mais fraco do que, por exemplo, o Tiranossauro Rex, ou a maioria dos outros carnívoros da época. Mas ele tinha músculos fortes que o ajudavam a levantar voo em um piscar de olhos. É isso, você está prestes a ser comido por um cruel Tiranossauro Rex, a qualquer minuto agora. O que você talvez não saiba é que pode literalmente ultrapassá-lo. O tiranossauro é um caçador impiedoso do tamanho de um ônibus escolar, com uma cauda forte e lâminas no lugar dos dentes. Mas na verdade, ele é bastante lento e se move a apenas 20 km por hora. Ele é tão rápido quanto um esquilo cinzento. Você está zigue-zagueando pela floresta. A terrível criatura parece ainda estar a quilômetros de distância. Mas então, o dino irrompe pela selva e de repente está bem atrás de você. Ok, agora pode entrar em pânico. O Tiranossauro Rex pode ser lento, mas os pulmões dele são maiores que os seus. Isso significa que a criatura poderia correr muitas maratonas. Felizmente, você chega em uma caverna e se esconde lá dentro, esperando o dino se entediar. Espere, nem pensar. Ele acabou de quebrar a rocha e está de volta. Você vai conseguir sair dessa? Vamos descobrir em breve. Um Velociraptor pode atingir uma velocidade de cerca de 40 km por hora, o que significa que ele é um pouco mais rápido do que um urso pardo. Colocar esses dois lado a lado seria interessante. Foi dada a largada. O Velociraptor corta o ar como uma faca na manteiga, mas a grande bola fofa vai galopando bem atrás dele. Esta pode ser a única vez que veremos uma corrida dessas. Olha, o urso está ganhando do adversário. Cuidado, Velociraptor. Tem alguns arbustos na frente deles. O Velociraptor simplesmente salta sobre eles e continua a corrida. Enquanto isso, o urso atravessa os arbustos e dá uma paradinha para comer umas frutas saborosas. Quando termina, o Velociraptor já se foi. Muitos desses dinossauros podem ser comparados às galinhas e avestruzes modernos em termos de velocidade e movimento. Um avestruz pode atingir uma velocidade de cerca de 70 km por hora, que é semelhante à velocidade do seu velho primo, o ornitomimo. Essa criatura até fisicamente era parecida. Pernas longas, confere. Uma cabeça pequena e um pescoço esguio, confere. De qualquer forma, eles estão correndo o mais rápido que podem. O avestruz está acelerando pelo campo e tenta empurrar o dinossauro para o lado, mas ele erra e perde o passo. O dinossauro continua a correr e entra a floresta adentro. Um terceiro competidor entra no jogo.
O Compsognathus é uma criatura de 2 pernas. Tem a cara de um lagarto normal, desses que você pode encontrar no seu jardim, mas com o físico de um atleta olímpico. E muitos dentes afiados. Esse dinossauro pode atingir uma velocidade de 65 km por hora, o que equivale à velocidade de um galgo. Mesmo que não seja o maior dino por aí, ele ainda é assustador. Essa criatura está apenas procurando algo para comer, mas infelizmente o jantar foi cancelado. O avestruz e seu primo dinossauro se unem e ultrapassam o caçador parecido com o lagarto. Mas ele voltará, aguardem. Vejamos o Triceratops. Essa fera blindada consegue correr até 32 km por hora, que é quase a mesma velocidade de um urso pardo. Mas deixa esse pobre animal comer suas frutinhas. O rinoceronte moderno é o mais rápido entre os mamíferos, pesando mais de 1000 kg. O rinoceronte branco pode atingir uma velocidade de quase 50 km por hora, mas o Triceratops provavelmente vai ganhar essa. Eles estão correndo lado a lado, com o rinoceronte ganhando força. O corpo dele é mais adequado para correr. Porém, existem alguns obstáculos no caminho. No início, o rinoceronte consegue quebrar uma pilha de toras e uma cerca, mas depois disso, as coisas estão esquentando. O rinoceronte está diminuindo a velocidade. Ele não consegue quebrar todas as barreiras em seu caminho. Enquanto isso, o Triceratops está destruindo tudo pelo caminho, como se estivesse caminhando no parque. E é bom que eles estejam na floresta e não na cidade, porque a cidade está sendo destruída por um brachiosauro gigante. Essa poderosa criatura se move em um ritmo lento de 15 km por hora, que é a velocidade de um porco. Ambos estão na linha de largada. Em suas marcas, preparar, já! E o dinossauro vence. Foi rápido, a corrida acabou. Um brachiosauro adulto pode atingir 25 metros de comprimento e chegar a 12 metros de altura. Um passo é suficiente para seu longo pescoço atingir a linha de chegada. O estegossauro é conhecido por ter um conjunto de placas nas costas e na cauda, mas também tem um dos menores cérebros entre os dinossauros. Os cientistas afirmam que seu cérebro é do tamanho de uma noz. Esse dinossauro lento se move a apenas 10 km por hora, um pouco mais devagar do que uma galinha, que é um dinossauro moderno. A galinha começou bem, ela consegue ultrapassar todos os obstáculos, e o estegossauro ainda não percebeu que está participando de uma corrida. Agora, a galinha está bicando o chão atrás da linha de chegada. Vamos adicionar algo para tornar a corrida ainda mais interessante. Aqui vamos nós! O Tiranossauro Rex está de volta e perseguindo a galinha e o estegossauro. Dessa vez, eles estão correndo para se salvar. O tiranossauro pode ser mais rápido do que eles, mas perseguir uma galinha não é uma tarefa fácil. E boa sorte para tentar derrubar um estegossauro adulto. Eles estão correndo pelo campo e o Tiranossauro Rex é lento, mas com certeza está ganhando deles. Você ainda está se escondendo, assistindo a corrida, mas de repente o Tiranossauro vê você e começa a perseguição. Rodada 2. Você está correndo pela floresta tentando se esconder, mas o grande dinossauro está te alcançando. Felizmente, o estegossauro atrapalha e distrai o caçador. Você sai em segurança mais uma vez. O Dilophosauro pode ser mais um pássaro do que um lagarto, mas ele ainda é bastante assustador. Ele tem metade do tamanho do Tiranossauro Rex e é mais conhecido por ter 2 grandes cristas que vão desde as narinas até a parte de trás da cabeça. A mamba negra é uma das cobras mais venenosas da África. Ela pode atingir até 4 metros de comprimento e rastejar a uma velocidade de 20 a 32 km por hora. Ambas as criaturas têm quase a mesma velocidade, mas uma delas não tem pernas ou braços. Ambas estão correndo o mais rápido que podem, mas é difícil dizer qual delas está ganhando. O dinossauro pode correr rápido, mas a cobra não está muito atrás. No final, porém, é o dinossauro que leva o ouro. O maior pterossauro de todos os tempos está pairando sobre eles. É o... De jeito nenhum vou dizer o nome dele em voz alta. Sim, quero dizer esse dino aí. Ele tem uma envergadura de 10 metros e pode voar a uma velocidade incrível de mais de 112 km por hora. E quando ele plana, pode atingir uma velocidade de cerca de 100 km por hora. O condor da Califórnia é uma ave de rapina de aparência estranha, com uma envergadura impressionante de 3 metros. Ele pode se mover tão rápido quanto o dinossauro e também pode alcançar até 4.500 metros de altitude. O maior pássaro voador da América do Norte alcança facilmente o dinossauro. Ambos têm ótima visão, é por isso que conseguem ver outros animais e dinossauros correndo bem abaixo deles. Os dois mergulham tentando pegar a galinha, mas quase viram a refeição do Tiranossauro Rex. O condor pousa na cabeça do brachiosauro. O esquilo cinzento se junta a ele. O porco está escondido sob a barriga do dinossauro, tentando não chamar a atenção.
tarde demais. O Velociraptor e o Dilophosaurus surgem do nada e começam a persegui-lo. Mas eles não conseguem desviar do rinoceronte e do Triceratops, que parecem ter se tornado amigos a essa altura. O porco está seguro. Enquanto isso, o avestruz e seu primo dinossauro não desistiram e estão liderando a corrida. O estegossauro está dando o melhor de si para alcançar seus adversários. Mas olhe, o galgo está liderando a corrida agora. O dino-ave voa alto tentando encontrar outra maneira de ser o primeiro. O compsognato avança sobre eles e dispara na frente, mas não consegue passar do rinoceronte e do triceratops. O tiranossauro rex solta um rugido que faz todos os participantes se moverem mais rapidamente. Eles se separam para que o resto deles possa seguir em frente. Você surge do seu esconderijo e está a apenas alguns metros da linha de chegada. Você vê a debandada logo atrás e corre. Os humanos conseguem correr a uma velocidade de 40 km por hora, mas como você está correndo para salvar sua vida, parece que está na velocidade da luz. Muito bem, você acabou de ganhar a corrida, mas os animais logo atrás ainda estão correndo. Sim, talvez você não deva parar. Bem, alguém por favor diga ao urso que não tem mais frutinhas pela frente? Sabe, quando alguém diz dinossauro, geralmente surge em nossa mente a imagem de um monstro gigante e assustador. Até mesmo seu nome significa lagarto terrível em grego. Sim, alguns deles certamente incitavam medo e faziam tremer onde quer que fossem. Mas nem todos os dinossauros que costumavam andar, voar ou nadar eram gigantescos. Muitos deles pesavam menos de 60 quilos. Alguns eram do tamanho dos pombos de hoje. Rato, raposa, veado, girafa, elefante, baleia. Os animais modernos têm tamanhos diferentes, mas entre as cerca de 700 espécies de dinossauros conhecidas, há uma grande lacuna entre os gigantes e os pequenos. Nenhum dinossauro de tamanho médio foi documentado ou encontrado. Os carnívoros grandes, como o Tiranossauro Rex, governavam a Terra. Os dinossauros menores podiam se esconder quando os viam chegando, mas os do meio não tinham chance. Mesmo que de alguma forma conseguissem fugir, os mais jovens desses maiores predadores viriam atrás deles. Esses dinossauros adolescentes agiam como uma espécie própria. À medida que cresciam, adquiriam suas características predatórias, mas ainda eram fortes o suficiente para pegar adultos de tamanho médio de alguma outra espécie de dinossauro. O tiranossauro adolescente, por exemplo, era muito mais magro do que seus pais, mas também tinha aqueles dentes temíveis e uma cauda poderosa de causar medo desde muito cedo. Caramba! Os herbívoros cresciam tanto porque eram muito comilões. Esses dinos podiam comer enormes quantidades de comida em um tempo muito curto. Às vezes, engoliam galhos inteiros tão rapidamente que nem tinham tempo de mastigar. Como eles não tinham dentes afiados como os dinossauros carnívoros, a evolução teve que dar a eles algo mais para proteção, coisas como chifres e pontas. Além disso, os carnívoros eram menores, outra razão pela qual eles conseguiram sobreviver por tanto tempo. O menor esqueleto de dinossauro encontrado foi chamado de lagarto camundongo, mussauro. Vá em frente, tiranossauro, tente devorá-lo, só que você teria que encontrá-lo primeiro. Os cientistas costumavam acreditar que os pássaros evoluíram de dinossauros carnívoros chamados terópodes. Esse é o grupo ao qual também pertencem os tiranossauros rex. Mais tarde, porém, se descobriu que os pássaros evoluíram de espécies menores desse grupo. Ufa, sorte a nossa! Os dinossauros eclodiam principalmente de ovos como os pássaros. Mesmo quando classificam os dinossauros, os cientistas não os dividem em herbívoros e carnívoros. Eles os classificam em dois grupos de acordo com a estrutura do quadril. Um grupo com quadril de lagarto e outro com quadril de pássaro. A ave fossilizada mais antiga data de 150 milhões de anos atrás. Esses pássaros até pareciam pequenos dinossauros com penas. Eles tinham dentes afiados, mas novamente, felizmente, eles os perderam e mais tarde desenvolveram bicos. Imagine se isso não tivesse acontecido. Hoje pombos dentuços estariam nos perseguindo. Ok, não é tão engraçado. Então, falando em pequenas criaturas com penas, o tiranossauro também era uma delas. Sim, é difícil imaginar, mas mesmo o rei lagarto tirano nem sempre era tão assustador. Nos estágios iniciais, o tiranossauro era apenas uma bola fofa, grande como um peru de tamanho médio. Os jovens eram pequenos e fracos, predadores, doenças, falta de comida. Tudo isso poderia ser demais para enfrentar após sair do ovo. Portanto, as pequenas e fofas bolas T-Rex tinham apenas 40% de chance de sobreviver ao primeiro aniversário. Bum! O asteroide atingiu a Terra. A grande rocha espacial era do tamanho do Monte Everest e viajava a 72.400 km por hora. Depois de entrar na gravidade da atmosfera terrestre, se transformou em uma bola de fogo.
Os dinossauros estavam espalhados por todos os 7 continentes, até mesmo na Antártica. Na verdade, a Antártica não era coberta de neve naquela época, pois os polos tinham ricas florestas. Não apenas os dinossauros foram extintos naquele momento, mas cerca de 75% de todos os animais que viviam na Terra também. Quando o asteroide atingiu o solo, formou uma grande cratera, resultando em uma onda de calor e uma explosão, jogando enormes quantidades de matéria na atmosfera. A fuligem no ar não bloqueou completamente a luz do Sol, mas a reduziu seriamente. Sem luz, as plantas não tinham condições de crescer normalmente. Dessa forma, menos herbívoros poderiam sobreviver, o que significava menos comida para os carnívoros. Todo o ecossistema começou a entrar em colapso como dominós. Os dinossauros desapareceram nos últimos 65 milhões de anos, mas suas árvores genealógicas remontam a 165 milhões de anos atrás, o que é muito mais do que as humanas. Mas nem todas as espécies de dinos viveram ao mesmo tempo. Os fósseis são a única maneira de conhecermos os dinossauros. Nossa época nunca se misturou com a era dessas bestas magníficas, já que as formas humanas só chegaram por aqui apenas 6 milhões de anos atrás. Os humanos mais modernos com os quais podemos nos relacionar caminham pela Terra há cerca de 200 mil anos. No entanto, algumas espécies conviveram com os dinossauros, como as tartarugas verdes. Elas estão aqui há tanto tempo que acho que realmente tem muitas histórias legais para compartilhar. E não apenas elas. Abelhas, estrelas do mar, lagostas, crocodilos, cobras, tubarões, caranguejos ferradura, baratas e muitos outros também estavam lá para ver os dinossauros surgirem e desaparecerem. A maioria dos dinossauros tinha o cérebro bem pequeno, assim como eu. Por exemplo, o estegossauro tinha o cérebro do tamanho de uma noz e podia crescer até 6,5 metros. Sem brincadeiras, já que o bom e velho estegossauro tinha algumas outras características impressionantes, como aquelas enormes placas verticais nas costas. Sim, elas podiam atingir até 76 centímetros de comprimento, e todos nós os reconhecemos por essas estruturas no dorso. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que serviam essas placas. Talvez para regular o fluxo sanguíneo e, com isso, controlar a temperatura corporal do estegossauro. O sistema de placas poderia até controlar a cor da pele, o que seria útil para eles assustarem os predadores ou para atrair parceiros em potencial. O troodonte tinha um pouco mais do que uma noz em sua cabeça, um corpo com quase 2 metros de comprimento, com um cérebro do mesmo tamanho que o dos pássaros ou mamíferos de hoje. Grande caçador, visão estereoscópica. Foi também um dos primeiros dinossauros descobertos na América do Norte. O Tiranossauro Rex é o dinossauro mais famoso e um dos primeiros em que pensamos quando alguém menciona lagartos grandes. Mas nem mesmo estava na lista dos 15 maiores de todo o grupo. O Argentinossauro foi o maior dinossauro e o maior animal terrestre já encontrado. 30 metros de comprimento, 75 toneladas. Uau, esse cara realmente fazia o chão tremer. Então, se os dinossauros estivessem vivos na nossa época e você estivesse no 6º andar, casualmente assistindo a TV e relaxando, e de repente visse a cabeça de um dinossauro espiando em sua janela, sim, seria um argentinossauro. Isso não seria um grande problema, já que esse gigante é um comedor de plantas, então provavelmente esperaria que você jogasse algumas frutas ou vegetais da geladeira. Agora, considerando o tamanho, você precisaria de cerca de 680 a 900 quilos de vegetais. Uma ninharia! Quem não tem isso na geladeira? O plesiosauro foi um réptil marinho que viveu na era dos dinossauros e foi extinto quase como eles. Acho que prefiro enfrentar o tiranossauro do que esse cara. Os dinossauros governavam a terra onde você poderia pelo menos se abrigar, eu acho. Mas o plesiosauro governava as águas e você não teria onde se esconder. Esse gigante se impulsionaria através da água com suas nadadeiras extremamente fortes em forma de remo. Elas moviam o animal para cima e para baixo, como as asas dos pássaros. Bem, e se distribuíssemos alguns prêmios, este aqui, o Sujosaurus, seria promovido a esquisitão do grupo dinossauro. Parecia um rato enorme com um corpo muito peludo. Sua aparência sugere que pode estar relacionado à preguiça moderna. Por muito tempo, os cientistas pensaram que os dinossauros eram de sangue frio como lagartos, cobras e outros répteis. Mais tarde, outra pesquisa descobriu que se tratavam mais de animais de sangue quente, algo como mamíferos. Em 2014, os cientistas finalmente estabeleceram que os dinossauros eram, em sua maioria, mesotérmicos. Isso significa que ficavam em algum lugar entre as duas classificações. Os cientistas observam fósseis encontrados em rochas antigas para descobrir quando algum animal viveu e como se comportou. A maioria dos fósseis encontrados era de dinossauros que viviam perto da água. A água cobriu seus restos com lama, mantendo-os enterrados bem no fundo.
não foram encontrados muitos fósseis em montanhas ou nas profundezas de selvas. Mesmo antes dos dinossauros, havia alguns répteis bastante assustadores. Lagartos dominantes, arcossauros, répteis semelhantes a mamíferos, terapsídeos e pelicossauros. Cerca de 20 milhões de anos depois do aparecimento e evolução dos dinossauros, um dos répteis mais perigosos ainda existia, o crocodilo pré-histórico. Mais alguns milhões de anos e os dinossauros começariam seu reinado. Ninguém jamais descobriu que tipo de som os dinossauros realmente faziam. Nos filmes, são misturados vários sons produzidos por alguns animais de hoje. Por exemplo, o tiranossauro faz um rugido que é uma combinação de rosnado de tigre, guincho de elefante bebê e o coachar de um crocodilo. E sua respiração é tipo o som do ar passando pelo respiradouro da baleia. O mesmo acontece com a cor. A maioria das pessoas pensa que os dinossauros são verde acinzentados, porque é assim que eles são mostrados nos filmes, como uma espécie de lagartos grandes. Sua cor ainda permanece um mistério, mas pesquisas recentes mostraram os pigmentos que algumas espécies tinham, com uma em particular tendo anéis brancos e laranja na cauda. O bebê do tiranossauro era adorável. Pronto, falei. É difícil imaginar essas duas palavras na mesma frase. Mas vamos lá, mesmo o grande e temível Tiranossauro Rex não saiu de seu ovo grande, assustador e plenamente crescido. Em seus primeiros meses na Terra, o bebê tiranossauro era uma bola de penugem fofa do tamanho de um peru. Era como um pássaro estranho saindo de um ovo enorme. Comida insuficiente, ambiente perigoso, asteroides. Os pobres bebês tiranossauros eram tão indefesos e fracos que apenas metade deles chegava à sua primeira festa de aniversário. Os cientistas acreditam que sua penugem estava lá para mantê-los aquecidos quando ainda eram pequenos e vulneráveis. Além disso, os ajudava a se camuflarem e ficar seguros. Os bebês tiranossauros ainda não tinham dentes grandes e afiados, então eles se alimentavam principalmente de répteis e insetos menores. Os bebês tiranossauros cresciam muito rapidamente. Eles ganhavam até 3 quilos por dia. Ei, eu passei por isso. Não, na verdade não, apenas tenho a impressão. O fato mais estranho sobre eles... Quando eram pequenos, seus braços pareciam totalmente normais em comparação com o corpo. Mas quando na forma adulta, seus pais eram super famosos, estampados em camisetas, filmes e a melhor fantasia de Halloween de todos os tempos, na minha humilde opinião. Mas o Tiranossauro Rex que conhecemos e amamos realmente não existia. Em primeiro lugar, velocidade. Eles não eram tão rápidos. No cinema, é impossível fugir deles, mesmo que o caminho esteja livre e você esteja em um carro bom. Previsões anteriores eram de que tiranossauros poderiam correr a algo próximo de 10 a 48 km por hora, o que é... uau! Mas pesquisas recentes mostram que eles só podiam atingir cerca de 20 km por hora. Qualquer coisa além disso teria quebrado seus ossos enormes. Então relaxe, depois de alguns meses de treinamento, até mesmo o viciado em televisão mais dedicado poderia se livrar dos dentes afiados desse monstro. E o que dizer do nosso bom amigo estegossauro? Ele viveu cerca de 150 milhões de anos atrás, então nem teve a chance de conhecer aqueles lindos bebês tiranossauros. Eles apareceram muito depois. Todos nós reconhecemos esse dinossauro. É aquele com aquelas placas verticais esquisitas nas costas. Às vezes elas tinham até 1 metro de altura. Daria para se esconder atrás de uma. Os cientistas ainda não sabem realmente por que eles tinham essas placas, mas acreditam que o estegossauro poderia regular o fluxo sanguíneo através delas, funcionando como um enorme termostato ósseo. Também se acredita que esses dinossauros poderiam usar o mesmo sistema para controlar a cor da pele, dependendo se queriam ter uma boa aparência ou parecer assustadores. Soa impressionante, né? Bom, pelo menos algo sobre eles é impressionante. Essa pobre criatura tinha um cérebro que pesava um pouquinho mais do que uma bola de tênis e era do tamanho de uma noz. Isso é como o cérebro de um cachorro no corpo de um hipopótamo. Troodonte foi um dos dinossauros mais inteligentes. Um sujeito grande e versátil, excelente caçador, visão estereoscópica, 2 metros de comprimento e um cérebro que simplesmente não para. Que interessante. Os restos mortais do Troodonte foram uma das primeiras descobertas de dinossauros na América do Norte. Um dos membros mais estranhos dos dinossauros era definitivamente o Sus... vamos apenas chamá-lo de Su. Se você o encontrasse, sentiria como se estivesse olhando para um grande rato-peru com um corpo super peludo. Pode ser o avô perdido da preguiça terrestre moderna. Seu amigo, o Pegomastax, definitivamente não ficava para trás em se tratando de características estranhas. Ele parecia algo entre um porco-espinho e um papagaio. Mas não diga isso na cara dele, ele tinha alguns dentes pontiagudos que se afiavam uns contra os outros.
O maior e um dos dinossauros mais pesados conhecidos foi o Argentinossauro. Ninguém jamais encontrou um esqueleto dele completo, mas essa fera devia pesar cerca de 100 toneladas e ter cerca de 40 metros de comprimento. Compare-o com o maior animal que temos agora, a baleia azul. Ela tem apenas 30 metros de comprimento. Quando alguém fala dinossauro, você provavelmente imagina alguma criatura grande como um edifício, que poderia usar uma árvore como palito de dentes. Alguns deles eram gigantescos, é verdade, como aqueles dinossauros de pescoço longo e cauda longa. Essas coisas eram tão compridas quanto um avião. Mas muitos deles eram pequenos e leves. Alguns eram do tamanho de pombos. O menor esqueleto de dinossauro já encontrado foi um minúsculo lagarto-rato. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Assim era mais fácil para eles manter o equilíbrio durante a corrida. Mas eles não arrastavam a cauda pelo solo. Os dinossauros se mantinham muito ativos e eram bastante rápidos, então mantinham a cauda no ar a maior parte do tempo. Mesmo que aquele asteroide tenha eliminado a maioria deles, muito DNA de dinossauro sobreviveu e se transformou em animais que conhecemos hoje, como pássaros. A primeira vez que alguém pensou em ligar os dois foi depois que se descobriu um pássaro primitivo na Alemanha, o Zergut. Posteriormente, os pesquisadores classificaram 2 grupos de dinossauros, dependendo do tipo de quadril que possuíam. O primeiro grupo parece bastante familiar, eles tinham quadris de lagarto. O segundo grupo tinha quadris parecidos com os de pássaros. Além disso, muitos carnívoros da antiguidade tinham ossos cheios de ar, algo que os pássaros também têm. Os pássaros podem ser os descendentes vivos dos dinossauros, mas alguns animais realmente testemunharam a era dos dinos. Se ao menos eles pudessem falar. Cobras, abelhas, tubarões, caranguejos, lagostas, crocodilos, baratas, até tartarugas verdes. Todos eles realmente viram dinossauros de verdade. Que inveja, hein? A maioria dos dinossauros carnívoros andava sobre 2 pés. Dessa forma, eles poderiam ser mais rápidos e ter mãos livres para pegar um pequeno lanche. Comedores de plantas caminhavam sobre 4 pés para que pudessem carregar seu corpo pesado. Alguns dos maiores herbívoros precisavam de cerca de 1 tonelada de comida por dia, literalmente. Imagine animais tão grandes que precisam comer uma pilha de vegetais do tamanho de uma casa diariamente. Mesmo assim, um arbusto enorme por dia mantém o médico longe. Será que foi aí que tudo começou? Existem cerca de 700 espécies conhecidas de dinossauros extintos. Parece muito, mas provavelmente não descobrimos todos eles. 5 anos atrás foi descoberto um novo tipo de dinossauro. Tinha esses chifres atarracados logo acima dos olhos, fazendo ele se parecer tanto com o personagem de quadrinhos que o chamaram de Hellboy. Nos anos 90, cientistas descobriram uma cratera na península de Yucatán, no México. Você conhece a história. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um meteoro do tamanho do Monte Everest atingiu nosso planeta e encheu a atmosfera com poeira, gás e detritos que causaram uma grave catástrofe climática. Isso desencadeou uma onda de calor e uma onda de choque que subiu para a atmosfera, bloqueando parcialmente o Sol. Fim de jogo. Obrigada por participar, dinos. A Era dos Humanos nunca cruzou com a Era dos Dinossauros. Os dinos desapareceram há mais de 60 milhões de anos, mas eles existiram na Terra por 160 milhões de anos. Os humanos de aparência moderna existem há apenas cerca de 250 mil anos. É uma diferença de 59 milhões de anos. Nem todos os dinossauros estavam de férias no México quando o asteroide atingiu. Eles viviam em todo o mundo. Alguns viviam em desertos, enquanto outros viviam em áreas próximas a rios antigos cercados por densas florestas e rica vegetação. Eles não eram muito exigentes, então viviam em qualquer lugar, até mesmo na Antártica. Mas ela não era coberta de neve naquela época. Ambos os polos tinham florestas crescendo. A maioria das pessoas imagina que todos os dinossauros são verde acinzentados por causa dos filmes. Além disso, geralmente pensamos neles apenas como lagartos gigantes. Os cientistas ainda não sabem muito sobre os tons da pele dos dinossauros, mas recentemente os pesquisadores encontraram algumas evidências de que os dinossauros abrangiam o arco-íris. Um deles tinha anéis brancos e laranja em sua cauda. Dinossauro significa lagarto terrível em grego. Os cientistas costumavam pensar que os dinos eram principalmente de sangue frio, como cobras, lagartos ou outros répteis. Mas talvez eles estivessem errados nesse caso. Algumas evidências apontam para eles serem de sangue quente, como os mamíferos. Em algum momento de 2014, os cientistas declararam que a maioria dos dinossauros era mesotérmica. Um pouco disso, um pouco daquilo.
E acontece que muitos deles tinham penas, como o bebê tiranossauro. Isso os ajudava a regular a temperatura corporal. Outra coisa que aprendemos com os filmes e acreditávamos que era real: o som que os dinossauros faziam. Os produtores geralmente misturam vários sons de animais para obter aquele autêntico rugido de dinossauro. O Tiranossauro Rex é geralmente uma mistura de crocodilo, tigre e o guincho de um elefante bebê. E aquela temida respiração do Tiranossauro Rex? Apenas o som do ar passando pelo orifício de respiração de uma baleia. Você acorda com a cabeça pesada. 1. Cadê sua cama fofinha? E 2. Por que você estava dormindo no chão molhado e sujo no meio do nada? Peraí, o que é isso à sua volta? Você está em uma selva? Tem uma mochila por perto com coisas essenciais como água, biscoitos, barrinhas de cereal e uma jaqueta. Ela é sua, tá na cara, mas mesmo assim, como você foi parar aí? E pra que uma jaqueta? Tá fazendo um calor infernal e você não precisará nem um pouco dela. É sério, gente. Que lugar é este? Plantas com folhas gigantes, uma mata fechada cheia de árvores. Nossa, parece até o cenário do Jurassic. Você dá um pulo, assustado, olha em volta e corre para se esconder sob uma daquelas plantas. Ok, não foi uma boa escolha. E com certeza não é o melhor momento para lembrar que você é péssimo em pique-esconde. Tem um animal enorme e estranho passando entre os arbustos, com um olhar vidrado em você. Dinossauro! Você grita, se arrepia e tapa os olhos. Você não estava preparado para ter uma manhã assim? Peraí, dinossauros não latem. Você abre os olhos. Aquela coisa certamente o perseguiu, mas agora está saltando por aí, abanando sua cauda enorme, latindo e com a língua para fora. Isso me lembra outro animal. Será que é um cachorro? Você quase chora de alívio. Que coisa estranha. Cachorro-sauro? O que mais poderia ser? Grande, cinza e peludo, mas insanamente parecido com um Tiranossauro Rex. Suas patas frontais são braços pequenos e sua bocarra, com dentes afiados, está pouco acima da sua cabeça. Enquanto o cachorrossauro está cobrindo seu cabelo de baba, outra coisa peluda sai do mato. É algo branco e fofinho com patas frontais curtas e uma cauda comprida cinza escura, orelhas incrivelmente grandes. Só pode ser um coelhossauro. Os dois animais começam a correr um atrás do outro, como se estivessem brincando de pique-esconde. Será que estou sonhando? O cachorrossauro fica entediado e vem correndo em sua direção. Depois esfrega a cabeça no seu braço. Você faz um cafuné nele, enquanto pensa sobre o que fazer depois. O que será que acontece quando esse bicho fica irritado ou com fome? Vou chamar ele de Max. Você pega um graveto qualquer e o joga o mais longe possível. Bem, pelo menos acabou. O cachorrossauro se foi e sua mente ficou abarrotada de perguntas. O que essa coisa está fazendo na selva? O que mais vive aqui? Será que são todos simpáticos assim? Não demora muito para descobrir. Um barulho horrível quase o ensurdeceu. E você se virou devagar desta vez. Mais uma surpresa. A poucos metros de distância, outra criatura gigante surgiu, encarando você. Seus olhos eram a coisa mais assustadora de todas. Arregalados e apontados em sua direção. Você prende a respiração. Você pode morrer a qualquer momento, mas depois de um tempo, você respira aliviado. É só uma zebra. Aliás, um zebrassauro. Que bizarro! Listras pretas e brancas sob um corpo musculoso e, uau, que cabeça comprida! A cauda do animal é de botar medo em qualquer um, e suas costas são cheias de placas de osso. O zebrassauro dá um passo adiante. As zebras só comem capim e coisas do tipo, certo? Tomara que este bicho seja herbívoro também. Vamos ver. Tenho 3 opções: correr, deitar e fingir de morto, ou afagar o gigante zebrassauro. Caramba! Uma besta ainda mais peluda salta dos arbustos e a corrida começa. Isso foi uma gargalhada? Uma risada? Ei, é uma hiena! Hienasauro! As hienas já têm mandíbulas e pescoços super fortes. Agora imagine na versão dino. O resultado é no mínimo assustador. Primeira opção, correr. Aquela zebra parece saber o que está acontecendo. Você começa a correr abrindo caminho entre as plantas e tropeçando nas raízes das árvores gigantes. Você salta, abaixa, desvia e finalmente sai da selva. Uma praia. Perfeito. Agora você terá tempo para pensar em tudo o que acabou de ver. E agora, como vai ser? Oceano, coqueiros, sol e, finalmente, um pouco de brisa fresca. Você respira fundo e fecha os olhos. Silenciosamente como penas, patas gigantes amassam gentilmente o mato e uma cauda elegante balança para lá e para cá.
Imponente, cinzento e forte, com garras compridas escondidas em suas patas grandes e macias. E a cabeça, meu Deus, você olha de novo. Que cabeça esquisita! Parece uma caveira com dentes afiados e olhos quentes e amarelos. Esse animal não está nem aí para você. Ele se abaixa, pronto para dar o bote. Aí, o gatossauro ronrona preguiçosamente e começa a lamber a própria pelagem. Ainda bem que ele não o confundiu com um rato, um graveto, uma bola, uma caixa de papelão. Os gatos gostam dessas coisas. Minha nossa, de repente a praia se enche de caranguejos vermelhos gigantes. Há centenas deles, com suas garras afiadas. Desde quando os caranguejos têm 10 olhos e 4 garras enormes? Os caranguejossauros têm. Você tapa a boca, mas o grito sai assim mesmo. Você volta correndo para a mata, mas essa não é uma boa ideia. Desta vez você corre sem olhar para trás. Seu único objetivo é parar de ouvir aqueles cliques horrendos que as garras do caranguejossauro fazem. Mas tem alguma coisa errada. A selva mudou. Ela parece ter se transformado. Não tem mais cipós, nem folhas enormes. O ar está mais fresco. As trilhas estão mais largas. Será que você não está mais em uma floresta? Você se depara com um campo aberto, com um lago fascinante no meio. Que cenário ótimo para tirar uma selfie! Apesar das criaturas estranhas e das árvores que parecem mudar de tempos em tempos. Um grito agudo atravessa o lago. É muito fácil reconhecer este animal gracioso, mesmo se a cor for um pouco diferente. É um cisnesauro cinza, com o pescoço em formato de S e tudo. Mas este cisne tem algumas melhorias. Um bico afiado como navalha, garras grandes e fortes e olhos que parecem enxergar qualquer refeição a quilômetros de distância. Bem, você não é um peixe, então provavelmente está seguro. Tirando isso, o lago é maravilhoso, com vitórias régias por toda parte, do tamanho de mesas, flores gigantes, monstruosas. Que beleza! Sapossauro. Só faltava essa. Um deles, gigante, dá um salto para fora da água e aterrissa como um ninja sobre a Vitória Régia. Ele parece uma pedra grande, coberta com uma pele cinza escura e gosmenta. Não tem chance de haver um príncipe encantado dentro dessa coisa. Pode esquecer. E a língua dele é gigante também. Que nojo. Mas nem essa língua maluca pode salvá-lo do que está vindo atrás dele. A cabeça de um gigante crocodilossauro. Raptor, Rex, alguma coisa. Ele lembra um crocodilo comum, só que muito maior. Como se ele precisasse de mais alguma coisa para parecer ainda mais assustador. O sapossauro salta de volta para dentro d'água e foge nadando com suas enormes patas traseiras. A perseguição começa. E pouco depois, os dois desaparecem de cima da superfície. Tomara que o sapinho tenha conseguido escapar. Você chega a sentir pena do pobrezinho, mas não tem muito tempo para pensar. O chão começa a tremer. Isso nunca é um bom sinal. Algumas árvores perto de você são jogadas no chão. Parece um barco virado de cabeça para baixo. O que é isso? Ah, um tartarugassauro. Esse carinha precisa parar de tomar café e comer barrinhas de proteína. Hã? Que zumbido foi esse? Está ficando cada vez mais alto. 2 observações. Primeira, parece uma abelha. Segunda, por favor, que seja do tamanho normal. Mas em vez de um inseto pequenino, uma abelha Rex do tamanho de um humano pousa no casco da tartaruga gigante. Ela tem patas como os braços de um cara bombado e suas antenas parecem afiadas. Se fosse só uma, estava tudo bem, mas... Aí do nada, você ouve um grito horripilante. Ah, já chega. Façam isso parar. Uma sombra gigante cobre o chão e você olha pra cima. É algum tipo de dinossauro que voa. Essas criaturas têm um nome oficial, mas você não tem ideia de qual seja. Você só vê suas penas azul avermelhadas, um bico afiado e cheio de dentes e... O que são aquelas coisas saindo de suas asas? Essa ave vê a abelha Rex e desce com tudo para pegar seu almoço. Mas a abelha gigante se esconde debaixo do casco da tartaruga. Genial. Algo me diz que eu não conseguiria ser tão ágil ou tão inteligente se o mesmo acontecesse comigo. Eu provavelmente... E foi o que aconteceu. Seus olhos escuros e horrendos avistam você de longe. Você dá um passo para trás. Até agora nenhum dos animais havia notado a sua presença. Crack! Um graveto se quebra debaixo do seu tênis e, de repente, dezenas de olhos encaram você, curiosos, bravos e famintos. De volta à opção 1, correr. Você vai o mais rápido que pode, mas parece em vão. Você chega à beira de um penhasco enorme, com um rio correndo lá no fundo. Você fecha os olhos e salta. Bum! Seu corpo todo estremece. Você abre os olhos... Aê! Você acordou! Foi só um pesadelo, né?
Vamos viajar de volta no tempo agora. Isso costumava ser difícil. Passamos pela Idade Média, a primeira civilização humana, os antigos ancestrais dos primeiros humanos, os dinossauros, os primeiros animais terrestres, as antigas criaturas marinhas e assim por diante até o início de todos os tempos. E aí está, esta nebulosa é o nosso sistema solar. Agora, ela é apenas uma nuvem de poeira multicolorida girando, feita dos gases hidrogênio e hélio. Essa nuvem começou a encolher e se tornar mais densa. Existe uma teoria de que houve explosões de supernovas perto da nossa nebulosa. As ondas de choque a pressionaram de diferentes lados até que o centro dela ficou muito pesado. O enorme peso a pressionou e as reações nucleares em cadeia começaram bem ali. Esse centro aqueceu a nuvem e a fez brilhar. Logo, ela se transformou em uma esfera densa e foi assim que nosso Sol nasceu. Isso aconteceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Nesse momento, nosso planeta ainda não existe. Há apenas um disco de poeira e detritos espaciais orbitando o jovem Sol. Esses pedaços estão se fundindo gradualmente, ficando cada vez mais pesados. Vamos olhar para o centro desse monte de asteroides. O peso total dos detritos comprime tanto a região central que o núcleo metálico denso está se formando ali. A enorme pressão aquece o núcleo e a temperatura no centro da jovem Terra chega a quase 6.000 graus. E é um núcleo líquido ao redor do sólido. Ele forma o campo magnético do nosso planeta. Agora, quando a radiação do Sol e do vento solar atinge a Terra, colide com o escudo na forma de nosso campo magnético. Até agora, nosso planeta está queimando e parece mais uma bola de lava. Mas ele começa a esfriar, formando uma crosta sólida. Neste ponto, outro protoplaneta aparece no horizonte. Parece mais um asteroide, do tamanho de Marte. E esse enorme pedaço de detritos voa na nossa direção, atingindo a jovem Terra em um ângulo que arranca uma parte dela. Os próprios detritos se partem em vários pedaços e vão parar na nossa órbita. Depois de um tempo, todos eles se juntam para formar a Lua. Como resultado dessa colisão, a Terra começa a girar muito rápido. Um dia agora dura cerca de 5 horas, em vez das 24 habituais. Mas a Lua é pesada o suficiente para desacelerar essa rotação com a gravidade. Agora a Terra não parece um lugar acolhedor. As forças lunares gravitacionais estão penetrando profundamente nela e causando mais atividade vulcânica. Além disso, meteoritos caem constantemente aqui, provocando explosões frequentes na superfície. Ai! O gás que sai dos vulcões forma nossa atmosfera. O gelo que foi trazido para cá em meteoritos evapora. O vapor sobe e se transforma em chuva. Essa água cai na superfície, resfriando a lava quente e formando os primeiros lagos e rios. Por várias centenas de milhões de anos, a Terra se assemelhou à superfície de Vênus. Era um lugar sem vida, com um monte de vulcões, chuvas ácidas e sem oxigênio para respirar. O Sol não era tão brilhante quanto agora. Além disso, os raios solares mal podiam passar por toneladas de poeira vulcânica na atmosfera. Mas cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, a primeira vida apareceu aqui na forma de organismos unicelulares que não precisavam de oxigênio. Eles surgiram nas partes rasas e quentes do oceano perto da costa. Essas bactérias reinaram por quase 2 bilhões de anos, ao longo da era arqueozoica, e deixaram estromatólitos, que são pilares de pedra no fundo de águas mornas rasas. Eles são um produto de organismos simples e bactérias, que evoluíram até aprenderem a fotossíntese. As bactérias começaram a produzir oxigênio absorvendo a energia da luz solar. A princípio, ele era gasto na oxidação de rochas, mas depois o excesso dele começou a encher a atmosfera. Além disso, nessa época, surgiram as primeiras algas, que também produziam oxigênio. Essa passagem foi chamada de Grande Evento de Oxigenação, que fez com que quase todos os organismos vivos desaparecessem da face da Terra. Para os simples, o oxigênio era tóxico, enquanto as bactérias e micro-organismos remanescentes foram parar no fundo do oceano. Muitos milhões de anos depois, esses restos foram reciclados e, sob a tremenda pressão da água e da crosta terrestre, se transformaram em petróleo. A era arqueozoica terminou com essa catástrofe cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás. Ao mesmo tempo, continentes estavam se formando, e mais tarde iriam derivar pelos oceanos do mundo como quebra-cabeças e formariam um supercontinente. Porém, por enquanto, o metano e o dióxido de carbono ainda compunham a maior parte da atmosfera. Eles causaram o efeito estufa e o aumento das temperaturas. Mas o surgimento do oxigênio interrompeu esse fenômeno e a temperatura caiu, o que originou uma era glacial, a chamada glaciação huroniana, que aconteceu entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos atrás. Os cientistas especulam que nosso planeta era quase completamente coberto de gelo naquela época, mesmo no calor do Equador. Uma enorme mudança quando você considera que 2 bilhões de anos antes, a Terra era como uma bola de lava.
e agora parecia um bloco de gelo. Durante a glaciação huroniana, ela era mais parecida com um satélite de Júpiter, Europa. Ali também há uma espessa crosta de gelo, sob a qual há um oceano líquido, aquecido pelo núcleo. A evolução do Sol salvou nosso planeta, que desde o nascimento, há 4,5 bilhões de anos, foi ficando maior e mais quente. Assim, após 300 milhões de anos de uma era glacial, ele começou a aquecer. Mas quase toda a vida foi exterminada, e a evolução teve que começar tudo de novo. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, todos os continentes foram reunidos em um supercontinente hipotético, Rodinia, e todos os oceanos formaram o gigante Miróvia. 750 milhões de anos atrás, esse continente se separou e enormes pedaços de terra começaram a flutuar pelo planeta. Plantas complexas e micro-organismos multicelulares apareceram justamente nessa época. Algas, esponjas e fungos não eram os únicos habitantes do oceano. Esta é a Spridina, uma espécie de verme do tamanho de um dedo humano. Temos restos desse animal com pelo menos cerca de 550 milhões de anos. Há 541 milhões de anos, começou o Éon Fanerozoico, que teve como principal evento a explosão cambriana. A vida começou a prosperar e surgiu uma grande variedade de organismos vivos. Moluscos e equinodermos, como estrelas do mar e ouriços do mar, apareceram. Os organismos vivos evoluíram, tendo não apenas um esqueleto interno, mas também um externo, como as trilobitas. Algumas dessas criaturas atingiram quase 1 metro de comprimento. Suas conchas protetoras sugerem que havia predadores nos oceanos. Uma cadeia alimentar começou a se formar naquela época. No mesmo momento, os continentes à deriva se fundiram novamente. Esse supercontinente, chamado Pannotia, teve uma forma diferente. Mais tarde, esses continentes se separaram novamente e começaram a colidir uns com os outros. Isso levou à formação de cadeias de montanhas. Então, os pedaços de terra se encontraram pela última vez e formaram o supercontinente gigante Pangeia, há cerca de 335 milhões de anos. Aqui, já podemos ver o contorno dos continentes modernos da África, América do Norte e do Sul, Oceania e Eurásia. Uma das maiores criaturas marinhas de todos os tempos, o Dunkleosteus, apareceu. Alguns indivíduos podiam ser tão longos quanto um ônibus escolar, pesar tanto quanto um SUV grande. O solo tinha um clima quente e úmido. Isso estimulou as samambaias e outras plantas a crescer mais rápido. Algumas chegaram à altura de um prédio de 3 andares. E, pela primeira vez na história, alguns animais saíram do oceano e foram para as terras, como Euginerpeton e Euichthyostega. De qualquer forma, a princípio, eles viveram apenas no litoral, pois a pele não era adaptada à luz solar constante. Além disso, tinham problemas respiratórios. Os primeiros animais em terra tinham brânquias e pulmões, embora esses fossem subdesenvolvidos, então eles tinham que voltar para a água. Milhões de anos depois, evoluíram para anfíbios mais avançados. Embora não fossem maiores que lagartos comuns, já podiam viver plenamente em terra. Mas esse florescimento da vida terminou em uma nova era glacial. As geleiras dos polos se arrastaram lentamente em direção ao Equador. Os animais não estavam preparados para isso, e a maioria deles não sobreviveu a esse evento de extinção. Mas há 290 milhões de anos, a evolução retomou o controle e animais terrestres mais evoluídos começaram a aparecer. Gradualmente, aumentaram de tamanho, se multiplicaram e deram origem a novas espécies como o Scutosaurus e o Gorgonops. Mas esse período também não durou muito. Apenas 40 milhões de anos depois, como resultado de eventos desconhecidos, 95% de todos os organismos vivos na Terra deixaram de existir. Isso pode ter sido causado por um meteorito gigante ou pelo aumento da atividade vulcânica. Além disso, uma hipótese diz que poderia ter sido a liberação de metano do fundo do oceano. A Era Mesozoica começou após essa extinção. Foi aqui que os dinossauros como os conhecemos apareceram e iniciaram uma nova página na história.